Esta é a Arábia Saudita. Ela mede mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, fazendo com que ela seja o 14º maior país em massa de terra. No entanto, 95% do reino é um deserto quente e seco, onde pode-se encontrar uma quantidade enorme de areia, sendo também um dos poucos países onde não há um único rio permanente. O mais chocante é que a Arábia Saudita é pontilhada por uma rede de terras agrícolas prósperas, que permitem que os agricultores colham muitos tipos de frutas, sendo uma enorme anormalidade, por se tratar de um deserto quente. A nação tem 35 mil quilômetros quadrados de terra arável, que é maior do que a Holanda e maior que 3 vezes o tamanho do Catar. No entanto, no início dos anos 60, a Arábia Saudita tinha apenas 400 quilômetros quadrados de terra arável. Como o reino rico em petróleo está transformando seu deserto em floresta verde em tão pouco tempo? É isso que nós vamos explicar nesse vídeo para você, então continue até o final. Aproximadamente 10 mil anos atrás, a Arábia viu um aumento significativo nas chuvas e uma expansão de lagos e vegetação que sustentavam assentamentos humanos em toda a península. Nos milênios que se seguiram, contudo, uma série de secas extremas levou a mudanças drásticas no ecossistema. Evidências mostram que durante o Dark Millennium, um período árido durou aproximadamente 5.300 anos atrás, durante o qual grande parte da Arábia era considerada inabitável, houve ocupação humana no oásis de Juba. Em outras áreas do norte da Arábia, as pessoas construíram muros ao redor do deserto e desenvolveram recursos paisagísticos para capturar o escoamento de água e começaram a cavar poços. Foi aí que eles descobriram que o país fica bem acima de aquíferos. Para exemplificar melhor, são águas subterrâneas. A maior parte dessa água foi para a agricultura, onde a irrigação em larga escala tornou possível o plantio e a colheita. Porém, há um problema com o bombeamento de água abaixo do solo. Aquíferos podem ficar sem água, especialmente quando suporta irrigação em larga escala como o país vem fazendo. Para conservar sua água, a Arábia Saudita importou uma tecnologia que tem feito muita diferença. A tecnologia é a irrigação por pivô central. O que é irrigação por pivô central e de onde ela veio? Em 1948, um agricultor inovador de Nebraska chamado Frank Zibach desenvolveu um novo tipo de sistema de aspersão, o pivô central, que ele patenteou em 1952. A irrigação por pivô central envolve o uso de um sistema de irrigação mecanizado que pode ajudar a irrigar as plantações, mantendo um padrão circular em torno de um pivô central. Isso realmente explica por que as terras agrícolas mostradas no início deste vídeo são circulares. A maior parte é um longo tubo radial que é suportado por torres de aspersão que giram em torno de um centro. Todos os bocais do tubo têm a mesma vazão que cobrem a mesma área. Isso ajuda a garantir a uniformidade da água que está sendo aplicada nas plantações. Os sistemas de irrigação por pivô central podem cobrir até 130 acres em um sistema reto e quase 155 acres em um sistema de braço oscilante, dependendo do comprimento do tubo conectado, o que o torna adequado para a agricultura em grande escala. Os principais componentes do objeto incluem o ponto de pivô, em torno do qual todo o mecanismo gira, que é a área onde a água entra pela primeira vez, e é também a localização de outro componente crucial, o painel de controle. O painel de controle contém o hardware que permite que os agricultores operem as máquinas. Este é o cérebro da configuração, a partir do qual o agricultor pode iniciar e parar a máquina, bem como mudar a direção e alterar os modos de operação, incluindo funcionamento a seco e molhado. Atualmente existem vários tipos de painéis de controle disponíveis para irrigação por pivô central. Os agricultores podem adquirir painéis digitais básicos ou avançados com base no orçamento e na necessidade. Outro componente bem interessante é a torre de acionamento que faz parte do maquinário que toca o solo. Ele possui um sistema de acompanhamento que permite o movimento do sistema. Geralmente consiste em rodas, uma viga de base, um trem de força e outros suportes estruturais importantes. Há também a caixa da torre que controla a unidade de acionamento, fazendo com que todo o maquinário se mova na direção certa e pelo tempo necessário. Com a irrigação por pivô central, a quantidade de mão de obra necessária reduz muito durante a época de colheita. Isso resolve dois problemas: altos custos de mão de obra e a inconsistência dos trabalhadores. Mas esses não são os únicos pontos positivos que esse sistema pode oferecer. Ele ajuda a conservar enormes quantidades de energia a longo prazo, evita o escoamento da água e garante que as contas de água dos agricultores sejam bastante reduzidas, tornando mais fácil para os agricultores gerenciar os níveis de água em seu solo. Com a tecnologia do pivô central, é garantida quase 80% de acerto na irrigação, e isso é muito superior aos métodos tradicionais. Ele também é
muito versátil porque pode regar quase todos os tipos de plantações. Então, o mesmo sistema pode ser usado para borrifar fertilizantes, pesticidas e outros fluidos necessários. Aproximadamente 2/3 de todas as áreas irrigadas na Arábia Saudita usam o sistema de irrigação por pivô central. Isso ajudou a transformar muitos acres de terra em terras agrícolas intensamente irrigadas. Quando essa agricultura moderna intensiva começou, havia impressionantes 500 km cúbicos de água sob o deserto, mas nos últimos anos, cerca de 21 km cúbicos estavam sendo consumidos anualmente nas fazendas. Com base em pesquisas, especialistas estimam que 4/5 da água fóssil dos sauditas já se foram. A Arábia Saudita também testemunhou algumas de suas terras férteis se tornarem um deserto árido nos tempos modernos. Esse foi o caso em Al-Baida, cerca de 32 km ao sul de Meca. O problema era que os habitantes, conhecidos como tribos beduínas, eram obrigados por lei a se estabelecerem em uma área, uma mudança que causou um sobrepastoreio e o desaparecimento gradual das pastagens nativas. A comunidade derrubou árvores para vender como carvão e em breve a terra outrora fértil não era nada além de um deserto rochoso. Os poços tiveram que ser cavados mais abaixo para alcançar a água, pois as escassas chuvas sazonais causaram inundações repentinas que rolaram para o Mar Vermelho em vez de penetrar no solo para reabastecer as reservas. O governo então convidou o permacultor da Universidade de Stanford, Neil Speakman, e a bioética e futurista da Universidade de Harvard, Mona Hand, para tentar reverter a situação. Speakman viveu entre os habitantes de Al-Baida de 2010 a 2018. Ele construiu terraços rochosos e barragens e abriu valas na terra, que ajudou na captação de água da chuva. Speakman e Hand usaram os antigos métodos de conservação de água dos antigos incas e nabateus para conter inundações sazonais e treinar a água para fluir como riachos úteis. Em 2012, o projeto mudou para o plantio de árvores resistentes à seca, e em 2015, Speakman e os beduínos plantaram 10 espécies de árvores que totalizaram mais de 10.000 árvores. A maioria das árvores morreu, mas cresceu o suficiente para dar esperança razoável para uma paisagem verde que fornecia abelhas, quebra-vento, melhoria do solo através da fixação de nitrogênio e sementes das quais extrai óleo e carvão. O projeto teve problemas com financiamento, que parou e foi abandonado por alguns anos. No entanto, quando a chuva caiu novamente, as árvores começaram a brotar, e isso fez com que os árabes replicassem o sucesso de Al-Baida para outras regiões menos favorecidas do país, que tem como objetivo fazer a Arábia Saudita transformar o seu deserto em uma grande floresta verde. E então, o que você acha da Arábia Saudita criando vegetação no meio do deserto? Você acredita que eles vão transformar todo o deserto em floresta? Conta pra gente aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Um beijo e até a próxima!